Já se sentiu assim? Você está com uma tempestade em sua vida e pensa, Jesus, você está dormindo? Bem, ele está literalmente dormindo. Toda aquela comoção estava acontecendo ao redor dele, mas ele dormia. Sabe por quê? Porque ele sabia que não importava o que acontecesse no caminho, certamente ele chegaria do outro lado. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Ontem eu comecei a falar sobre se acalmar. E mencionei o quão bom essa palavra soa, calma. Só de falar, já me sinto bem calma. Existe tanta agitação no mundo e tantas coisas com as quais as pessoas podem ficar bravas e chateadas. Mas eu tenho boas notícias para você hoje. Não é porque você tem algo para ficar chateado que isso significa que você precisa ficar chateado. Quero repetir, eu pensei nisso um pouco antes de começarmos o programa. Só porque você tem motivos para ficar chateado não significa que você tem que ficar chateado. E talvez esta seja a primeira lição que temos que aprender, porque eu conheço pais que acham que não são bons pais se não se preocuparem com seus filhos. Mas isso não é verdade. Você não precisa se preocupar com seus filhos. Isso é algo que você decide fazer. Nossas emoções podem estar fervendo ou afundando, mas nós não temos que ir com elas. Jesus disse que ele nos deixou a sua paz, mas na Bíblia Amplificada, em João 14, versos 26 e 27, ele disse, não se permitam ficar preocupados e chateados. Então, eu acho que antes de alguém conseguir ter, a longo prazo, uma paz consistente, a primeira coisa que precisam aprender é que precisam assumir a responsabilidade por esta paz. E entender que eles não podem continuar esperando que todas as suas circunstâncias no mundo mudem, sabe? Foi exatamente por isso que Jesus disse para viver a vida um dia de cada vez e não passar o dia se preocupando com o amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Nós não temos muitos dias que se passem sem que aconteçam algumas coisas que nós preferiríamos que não acontecessem. E assim, precisamos ser mais fortes, confiar mais em Deus e tomar a decisão de que não vamos viver nesta zona de chateação o tempo todo. Provérbios 14, verso 30. A calma, eu amo essa palavra, uma mente calma e um coração sem perturbação são vida e saúde para o corpo. Mas a inveja, o ciúme e a ira, que são as lutas e chateações, são como podridão para os ossos. Então aqui está dizendo que todo esse estresse, raiva e ira que nós temos experimentado no mundo de hoje afeta a nossa saúde de forma muito, muito negativa. E provavelmente seria seguro dizer que há mais pessoas doentes hoje do que nunca houve. Tem muito mais. As pessoas têm tomado mais remédios do que nunca. Eu acredito que todo esse estresse que temos nas nossas vidas são por causa das escolhas que nós fazemos. Eu sei que alguns de vocês estão dizendo, espere, eu não consigo evitar isso. Bem, vamos pegar nossas agendas. Se eu perguntar quantos de vocês têm mais para fazer do que é humanamente possível, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, diriam, sim, esse sou eu. Bem, você pode mudar a sua agenda, você pode aprender a dizer não para algumas coisas. Não precisamos levar nossas vidas para um ponto onde simplesmente não temos um segundo para mais nada na vida. Provérbios 14, 30, vou ler de novo porque é muito bom. Uma mente calma e um coração sem perturbação são vida e saúde para o corpo. Mas a inveja, o ciúme e a ira são como a podridão para os ossos. Então você pode dizer que todos os dias que você se mantém calmo, é como se você passasse um dia inteiro com o soro ligado em sua veia, recebendo saúde e nutrição. Esperar em Deus em vez de tomar medidas emocionais nos dá forças para fazer o que é preciso fazer quando Deus nos dá a direção, sabe?
Não podemos ouvir de Deus quando estamos num estado de chateação. Precisamos acalmar e esperar em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías 40:31 é uma das nossas escrituras favoritas e é a nossa realidade. Mas aqueles que esperam no Senhor. E o que significa esperar? Nós falamos sobre isso ontem. Confiar, procurar e esperar nele. Esperar não é algo passivo, é algo espiritualmente muito ativo. Você está crendo, está confiando, está esperando que Deus apareça a qualquer momento. Vão se transformar e renovar suas forças e poder. Eles irão subir com asas e voarão perto de Deus como águias voando até o sol. Vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar, nem tampouco esmorecer. Alguns ficam cansados o tempo todo porque permitem suas emoções dominarem suas vidas. E eu sei disso porque foi desse jeito que eu vivi muitos anos da minha vida. Nós fomos chamados para sermos testemunhas para o mundo. E ser testemunha é algo bem diferente de apenas falar de Jesus para as pessoas. É você viver o tipo de vida que Jesus viveria ou viveu quando estava aqui na Terra, diante das pessoas. Acho que foi Francisco de Assis que disse: pregue o tempo todo e, se necessário, use palavras. Em outras palavras, deixe sua vida ser uma mensagem para as pessoas à sua volta. Acho que uma das melhores maneiras de fazer isso é você manter a calma em situações onde todos ficam perturbados. Digamos que você ouve que vai haver muitas demissões no seu local de trabalho. Bem naturalmente, as pessoas vão ficar assustadas e elas vão ficar com medo. Mas veja, nós podemos viver no sobrenatural apenas confiando em Deus, que estamos em suas mãos e que Ele pode manter o nosso emprego ou, se perdermos esse, Ele pode nos dar um outro ainda melhor. Não precisamos temer e nos preocupar. Podemos, em vez disso, manter a calma e confiar em Deus. Bem, se você fizer isso, não vai passar muito tempo e as pessoas vão dizer: como você pode ficar tão calmo com tantas demissões? Isso te dá a oportunidade de dizer: porque, em vez de ficar preocupado, eu decidi confiar em Deus e eu acredito que Ele vai cuidar de mim. Sabe, quando as pessoas perguntam o que há de diferente na sua vida, é porque estão abertas e prontas para ouvir. 2 Timóteo 4:2, Paulo está dizendo a Timóteo, um jovem pregador, como deveria viver a sua vida. Eles acreditavam que estavam vivendo os últimos dias e esperando que Cristo voltasse a qualquer momento. Ele disse: anuncie e pregue a palavra. Mantenha seu senso de urgência. Fique de prontidão, esteja à disposição e pronto, se a oportunidade parecer favorável ou desfavorável. Seja bem recebido ou indesejado, você, como pregador da palavra, deve mostrar às pessoas onde suas vidas estão erradas. Isso não é bom? Você deve mostrar às pessoas, não falar para as pessoas. Quantas vezes você já foi e disse a alguém o que estava fazendo de errado e ela não gostou do que você disse? Não é muito frequente. Na maioria das vezes, é isso que gera discussões e conflitos. Mas aqui ele está dizendo: se você viver do modo correto, você pode mostrar às pessoas, através da maneira como você vive, o que há de errado com suas vidas. Então, se nos mantivermos calmos, eu acho que uma das maiores provas de que confiamos em Deus é apenas mantendo a calma, quando, na verdade, nossas circunstâncias ditam que devemos ficar perturbados. Mostre às pessoas que existe uma vida melhor disponível para elas, sendo um exemplo. Todo mundo quer uma vida melhor. Bem, mostre a elas como é ter alegria em tempos difíceis. Mostre a elas como ser um generoso ofertante. Mostre a elas como é ser pacífico, ser paciente, ter alegria e paz e ser gentil. Você não precisa necessariamente pregar para elas com palavras. Não que isso seja errado se a porta estiver aberta para fazê-lo, mas nós podemos pregar uma mensagem vivendo as nossas vidas da maneira certa.
Mantenha-se calmo, frio e firme. E continue fazendo o seu trabalho no reino. Jesus se manteve calmo nas tempestades. E, na verdade, o seu exemplo fez com que os discípulos crescem nele ainda mais. Marcos 4:35. Aquele dia, quando a noite chegou, quero que ouça, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Agora, quando Jesus ele disse, vamos para o outro lado, ele quis dizer, nós vamos para o outro lado. E deixando a multidão para trás, eles o levaram do jeito que ele estava para o barco. E havia também outros barcos com eles e uma tempestade furiosa começou. E a outra tradução diz da proporção de um furacão. E as ondas estavam quebrando sobre o barco e ele estava quase cheio de água. E Jesus estava na popa dormindo com uma almofada. Já se sentiu assim? Você está com uma tempestade em sua vida e pensa, Jesus, você está dormindo? Bem, ele está literalmente dormindo. Toda aquela comoção estava acontecendo ao redor dele, mas ele dormia. Sabe por quê? Porque ele sabia que não importava o que acontecesse no caminho, certamente ele chegaria do outro lado. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, você não se importa se afogarmos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas, se aquietem, sossegai. E sabe uma coisa? Ele podia ministrar paz na tempestade porque ele tinha paz nele. É muito importante que mantenhamos uma calma interior, uma paz interior. Se você pensar no oceano, que é muito profundo, pode estar havendo uma terrível e furiosa tempestade na superfície do oceano. As ondas batendo, vento soprando. Mas nas profundezas das águas é tão calmo e tão pacífico. E as nossas vidas podem ser assim. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, bem lá no fundo nós podemos ficar calmos e pacíficos se mantivermos a nossa confiança em Deus. E ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas, e então o vento parou e tudo ficou completamente calmo. E ele disse aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Eles ficaram apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é esse que até o vento e as ondas o obedecem? Sabe o Dave, a sua estabilidade. Depois que nos casamos, eu não sabia o que era calma nem paz. Eu convivi com tumultos desde que eu me lembro, sabe? Fui abusada sexualmente pelo meu pai, ele bebia de forma excessiva e ele voltava para casa bêbado, batia na minha mãe, gritava, esbravejava e a nossa casa era cheia de medo, de discussões, de brigas. Então eu realmente não sabia o que era a paz. Não conhecia o que era uma paz consistente. E o Dave era tão calmo e pacífico e... Do jeito que eu era, eu até tentava deixá-lo chateado, porque se eu estava chateada, todo mundo tinha que ficar chateado comigo e ele apenas permanecia calmo. Eu me ressentia daquilo no início, isso me deixava irada, mas... Então, a vida dele mostrou-me o que havia de errado na minha, como nas escrituras que lemos anteriormente. A vida dele era um testemunho para mim, e assim eu comecei a querer a paz que eu via que ele tinha. E quando eu tive fome o bastante por esta paz, eu perguntei a Deus como eu podia ter aquela paz. Ele começou a mostrar-me coisas na minha vida que eu teria que tratar de forma diferente. Se eu quisesse ter aquela paz. Não podemos apenas orar por paz. Precisamos entender as coisas que nos incomodam e evitá-las, e então, quando elas vierem, estarmos preparados com antecedência para permanecermos calmos. Como eu aprendi que quando me apressava, se eu passasse um bom tempo apressada, acabava ficando chateada. Então, isso significa que eu tinha que organizar minha vida de tal forma que não precisava me apressar. Que teria que abrir mão de algumas coisas, preparando
algumas coisas na noite anterior para que minhas manhãs fossem mais fáceis, e então o inimigo não tiraria vantagem de mim e me faria ficar chateada no início do dia, porque geralmente, se você começa assim, você vai o dia inteiro caminhando assim. Bem, quando começamos a nos sentir perturbados, é um sinal para nos acalmar e o diabo está à espreita. Ele ruge ao nosso derredor, procurando por quem possa devorar. Mas posso te dizer que não precisa ser você. A estabilidade do Dave aumentou. O meu desejo de ter o que eu via que ele tinha. E as pessoas precisam ver os cristãos se mantendo calmos durante as tempestades da vida. Meu Deus, há uma oportunidade hoje para todos nós que nos chamamos cristãos, sabe? De sermos testemunhas para as pessoas ao nosso redor. Porque as pessoas estão com tanto medo e tão perturbadas, e há tantas coisas loucas acontecendo. Não sei como estas pessoas aguentam se elas não conhecem a Cristo. Porque Ele é a fonte da nossa força. E permanecer calmos na tempestade é o que nos dá autoridade sobre a tempestade. Lendo Marcos 4, 35, até o capítulo 5, verso 1, se você ler o 5:1, lembre-se que no 35 ele disse, vamos para o outro lado, e no capítulo 5:1 diz, e eles chegaram do outro lado. Eu amo isso. Você começa aqui, nós vamos para o outro lado. Mas, cara, no meio, e há sempre um meio, é onde o inimigo tenta te pegar, roubar a sua fé, fazê-lo desistir dos seus sonhos, fazê-lo acreditar que as suas orações não serão atendidas. Mas se você ficar calmo e firme, se ficar firme com Deus e continuar fazendo o que acredita que Deus quer que você faça, então você vai chegar no outro lado. E eu sei disso pela palavra de Deus e também pela minha própria vida. Provérbios 16:32 diz, melhor é uma pessoa paciente do que um guerreiro. Aquele com domínio próprio é melhor do que aquele que consegue tomar uma cidade inteira. Uau! Alguém que tem domínio próprio, que consegue controlar a si mesmo, que consegue controlar suas emoções. Isso não significa que você não as sinta, só significa que você não as deixa controlar sua vida. Essa pessoa é melhor do que alguém que consegue entrar e conquistar uma cidade inteira sozinha. Uma pessoa com domínio próprio é mais forte do que alguém que consegue tomar uma cidade. Uau! Isto é incrível! O que está acontecendo aí dentro? Você pode colocar um sorriso no rosto, não significa que não esteja chateado por dentro? Podemos dizer a todos que estamos bem? Mas não significa que não estamos vivendo numa zona de guerra em casa? Nós podemos fingir ter fé, mas sabe, fingir, isso nunca impressiona Deus. Lembre-se disso sempre. Só a verdade te liberta. 1 Pedro 3, 13 e 4 diz, não permita o seu ser meramente adornado no exterior e elaborado com laço e nó nos cabelos ou usando joias com muitas roupas. E aqui não está dizendo que essas coisas estão erradas ou que não devemos nos cuidar e fazer o nosso melhor, mas diz, não deixe que essas sejam as únicas coisas com que você se preocupe, mas que seja o seu adorno interior, na beleza da pessoa oculta do seu coração, com o incorruptível e inefável charme de um espírito pacífico e gentil. Uma calma atmosfera dentro de você. Aquele que não é ansioso ou forjado, mas é muito precioso aos olhos de Deus. Esta é uma escritura muito boa, sabe? Isto me leva cerca de apenas 1 hora. Se eu estiver em um dia em que eu preciso lavar o cabelo, pentear o cabelo, até eu tomar um banho, fazer minha maquiagem, arrumar meu cabelo, colocar minhas roupas e sair, isto leva cerca de 1 hora. Bem, eu faço isso todos os dias porque quero ficar bonita quando sair. Eu passo a mesma quantidade de tempo me preparando espiritualmente bem, graças a Deus, sim. Na verdade, eu gasto um pouco mais do que isso. Mas quantas pessoas passam essa hora olhando para o exterior, sabe? Mas elas não gastam nem 2 minutos
tentando verificar se o seu coração está correto. Deixe-me dizer algo. Se você passar tempo com Deus todas as manhãs antes de fazer qualquer coisa, este é o mais sábio investimento de tempo que você pode fazer. Fale com Ele, sente-se calmamente em sua presença. Diga-lhe o que quer ou precisa. Gaste algum tempo estudando a sua palavra. Ouça um bom CD de mensagens. Me assista na televisão. Ponha a palavra de Deus em você. E assim, então, reacenda a si mesmo, trazendo à sua memória as coisas que Deus quer que você faça. Seja gentil, seja pacífico. Não fique ansioso ou preocupado, não se perturbe, nem fique tenso, mas relaxado. Pratique ficar relaxado por dentro. Você pode se sentar em uma cadeira e se permita relaxar. Pratique ser calmo, porque isso destrói o mal. Eu gosto disso. O diabo não vai saber o que fazer com você se você se mantiver calmo durante as tempestades da vida. Agora, 5 portas que são abertas por ficar perturbado. Uau! Bem, a primeira que eu tenho aqui é quando nossos planos não são bem-sucedidos. Todos vocês que planejam, cuidado, porque as coisas nem sempre vão funcionar do jeito que você planejou. Agora, eu acho que ter um bom plano é bom, mas precisamos sempre apresentar esse plano para Deus. Saiba que tudo está nas mãos dele. E até mesmo ore diariamente. Agora, Senhor, sabe, isto é o que eu planejei hoje, vou fazer isso e aquilo, mas se meus planos não derem certo, me ajude a ficar calmo e não ficar chateado. Planeje antecipadamente, se manter calmo, se as coisas não saírem do seu jeito. Faça isso quanto for necessário. Faça um plano e depois o entregue a Deus. Provérbios 16, verso 9 diz: a mente de um homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos e o certifica. A segunda porta aberta é quando as outras pessoas não fazem o que é certo. Não te deixa muito irritado quando as pessoas que você ama e pode vê-las planejando e fazendo coisas estúpidas, tomando decisões ruins que você sabe que causarão problemas em suas vidas e simplesmente não te escutam? Bem, precisamos entender que todo mundo tem o direito de fazer suas próprias escolhas quando atingem uma certa idade e que, às vezes, a única maneira das pessoas aprender é fazendo e colhendo os resultados daquilo que fizeram. Não nos faz nenhum bem ficar chateados com a escolha de outra pessoa. Terceira porta aberta, quando precisamos esperar por gratidão e recompensa, quando estamos fazendo a coisa certa, mas a coisa certa não está acontecendo conosco. Eu acho que mostra grande maturidade espiritual se você fizer o que é certo, mesmo quando a coisa certa não esteja acontecendo com você. Se você tratar as pessoas bem quando talvez não estejam te tratando bem. E você diz, bem, eu plantei, mas ainda não colhi. Preciso de um resultado mais rápido. Eu orei, mas Deus não me respondeu. Eu fiz as coisas certas e nada mudou para mim. Bem, nós temos que esperar. Deus nos diz que nós recebemos as suas promessas pela fé e a paciência. Não apenas pela fé, mas pela fé e paciência. Eu falo muitas vezes sobre uma mulher que veio ao altar quando eu estava orando pelas pessoas no final da reunião, e ela colocou as mãos na cintura e ela disse, eu quero o meu dinheiro de volta. Eu pensei, do que esta mulher está falando? Como assim você quer o seu dinheiro de volta? Ela disse, eu tenho te escutado, eu tenho feito o que você me disse para fazer há 2 semanas, e eu tenho ofertado sempre aqui e nada mudou na minha vida ainda. Bem, honestamente, eu fiz tudo o que eu podia para não rir, e não era porque a situação dela era engraçada, mas eu pensei, aqui está alguém que não teve uma experiência com Deus. Elas acham que podem viver uma vida cheia de erros e fazer uma única coisa certa e ter tudo consertado da noite para o dia. Vamos pelo menos dar a Deus a mesma quantidade de tempo que temos ao diabo para bagunçar nossas vidas? Vamos dar a Deus pelo menos o mesmo tempo para consertá-la? Sim, Deus poderia apenas, magicamente, sobrenaturalmente resolver nossos problemas, mas não é isso que vai acontecer. Ele vai nos acompanhar através de tudo e nos ensinar coisas, e Ele nos liberta, mas Ele faz de pouco a pouco. E a quinta porta é quando ficamos cansados e com a saúde ruim.
E eu vou te dizer, se o inimigo quiser tirar vantagem de mim, muitas vezes eu tenho que tomar muito cuidado quando estou super cansada. Deixe-me perguntar a você, você fica rabugento e ranzinza quando está cansado e não se sente bem? Porque achamos que temos licença para maltratar todo mundo só porque não nos sentimos bem? Às vezes é só o jeito que vemos as coisas. O inimigo vai procurar cada pequena, minúscula porta aberta que ele puder para tentar te deixar chateado. Mas o meu conselho para você hoje é se acalme e se anime. Obrigada por você nos assistir hoje e Deus te abençoe. salmista Davi tinha, sabe? Eu não vou temer. E hoje eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu não vou temer. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu espero que você realmente se divirta hoje. Eu vou falar com você hoje sobre o medo. Todos experimentamos o medo em nossas vidas. O medo traz tormento. E Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. E eu não sei com que você pode estar lidando agora, mas posso dizer com segurança que a maioria das pessoas nos assistindo hoje estão lutando com algum tipo de medo. E sabe, o salmista Davi disse: eu não vou temer, o que o homem pode fazer comigo? E eu não acho que Davi estava dizendo: eu não vou sentir medo, sabe? Eu acho que ele estava fazendo uma declaração: eu não vou temer.
Eu acho que esta é uma decisão que todos precisamos tomar, talvez, muitas vezes em nossas vidas. Só existe uma maneira de conquistar e superar o medo, e é com a fé. Quando o medo bater em sua porta, mande a fé para abri-la. O medo e a fé são duas coisas realmente opostas. Nós recebemos todas as coisas de Deus pela fé e recebemos tudo o que o inimigo quer para nós pelo medo. Então, realmente devemos aprender a escolher viver pela fé. Em Romanos 14, 23, há uma escritura que é surpreendente para mim. Toda vez que eu olho para ela, eu tenho que dizer, uau! E termina dizendo, o que quer que não vem da fé é pecado. Agora imagine isso. Deus quer que nós vivamos de fé, em fé, em fé, em fé, em fé. Não de fé ao medo e à dúvida, à incredulidade, ao pavor e depois colocamos um pouco de fé. Ele quer que consistentemente vivamos pela fé. Isto significa simplesmente pôr a nossa confiança em Deus, acreditando que Ele te ama, que Ele enviou Jesus para morrer por você, que Ele tem um bom plano para a sua vida e que Ele prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Há muitos lugares na palavra de Deus onde a Bíblia diz não temas. A única razão que elas nos dão para não temer é porque eu estou contigo. Deus diz não temas porque eu estou contigo. E eu quero que você tome posse disso agora e apenas entenda o fato de que Deus está com você. Jesus disse, eu nunca vou te deixar, nem te abandonar. E sabe, na maioria das vezes, as coisas que nós tememos, o medo que nós experimentamos é realmente pior e mais atormentador do que se aquilo realmente tivesse acontecendo. Mas o medo, MEDO, às vezes significa se defender de provas falsas que parecem reais. O inimigo pode nos fazer temer coisas que nunca acontecerão em nossas vidas, sabe? E nos causar tormentos por muito tempo. E assim sempre vamos experimentar o sentimento de medo, mas podemos aprender a fazer com medo. Eu ouvi uma história há muitos anos que realmente me ajudou a respeito do medo, sabe? Eu já pregava sobre o medo, mas eu sempre senti que estava esquecendo de algo, não sabia exatamente o que era e... Então eu ouvi uma história sobre uma mulher que deixou o medo, sabe, governar a sua vida inteira. E eu não sei onde você está, na área do medo, ou que nível de medo você tem, ou talvez você não tenha nenhum medo, mas talvez você tenha tantos medos que não conseguiria sequer escrever todos num pedaço de papel. Mas esta pobre mulher, ela tinha medo de dirigir à noite, ela tinha medo de altura, ela tinha medo do escuro, ela tinha medo de tantas coisas. E ela era cristã, ela era uma crente, e uma das suas amigas cristãs foi visitá-la e ela estava fazendo o que sempre fazia, estava reclamando sobre tudo que havia sido roubado dela por causa do medo. E ela estava falando sobre uma coisa em particular que ela queria fazer, mas estava com medo de fazer e sabe quão mal ela se sentia porque aquilo havia sido roubado dela. E a amiga dela olhou para ela e simplesmente disse, por que você não faz isso mesmo com medo? Bem, porque Deus estava tentando me ensinar algo, sabe? Eu entendi na mesma hora. Mas eu quero tentar esclarecer isso para você hoje. Quando Deus diz não temas, Ele não está dizendo para você não sentir medo. Eu acho que isso é uma espécie de aviso de que você vai sentir medo. Eu não sei dizer se isto é 100% preciso ou não, mas eu ouvi dizer que há 365 diferentes escrituras ou referências sobre o medo na Bíblia, então seria uma para cada dia do ano. Eu acho que o medo é a principal coisa que Satanás usa para tentar controlar as pessoas. O medo te impede de seguir em frente. Quantas e quantas coisas você acha que o inimigo roubou de você ou te impediu de fazer só por causa do medo? E então, nós precisamos entender que nós não precisamos nos curvar ao medo só porque nós sentimos medo. Fazer com medo, o que significa isso? Você pode tremer, pode se sentir nervoso, você pode suar, pode sentir como se fosse desmaiar e cair, mas ainda não significa que você não pode fazer algo enquanto se sente assim. Coragem, na verdade, é seguir em frente mesmo na presença do medo. Coragem não é nunca não sentir medo.
Coragem é sentir o medo e fazer o que você acredita que Deus quer que você faça, mesmo assim. Tive muitos casos na minha vida onde precisei fazer isso. Na verdade, eu não estaria no ministério hoje se eu não estivesse disposta a sair e fazer, mesmo com medo. E então, eu quero falar com você sobre a fé. E também um pouco sobre o medo. E eu espero e oro para que a palavra penetre profundamente em seu coração e que você realmente encontre alguma ajuda nesta área do medo. E eu acredito que, seja qual for a palavra pregada, que há poder nela para libertar pessoas nesta área também. Então, eu estou crendo hoje que, enquanto você ouve a palavra, há um poder disponível para te libertar, se você estender a mão e recebê-la. Hebreus 11:6. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se achega a Ele deve crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Então, Deus quer que nós acreditemos. Primeiramente, acreditemos que Ele é, que Ele existe, e Ele quer que acreditemos que Ele é bom. Creia que Deus existe e acredite que Ele é bom. Esse é o começo. E tantas vezes nos perguntamos o que Deus quer de mim. Eu acho que há um pequeno demônio que é enviado para se assentar em nossos ombros, sabe? Todos os dias e sussurrar em nosso ouvido o dia todo. O que você vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Parece que todo mundo quer saber o que vamos fazer e alguns dos discípulos foram até Jesus e perguntaram, isso está registrado em João 6, 28, 27, 28 e 29. O que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para fazer as obras que Deus quer que façamos? E então a resposta veio, esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Consegue imaginar isso? O que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu creia. Bem, sim, eu sei disso, mas o que Ele quer que eu faça? Sim, há coisas que Deus nos dá para fazer, sabe? Mas a fé sempre terá que vir primeiro. Primeiro você tem fé. E essa fé permite que você tome medidas ousadas para fazer aquilo que você acredita que Deus te pediu para fazer. Eu sempre me surpreendo quando penso em quando Josué estava guiando os filhos de Israel para a terra prometida, ele teve que atravessar o Jordão e era muito profundo para eles atravessarem. E Deus disse a ele para seguir em frente. Bem, você tem todo o Rio Jordão na sua frente, mas o que acho muito interessante é que a água não se abriu até que ele colocasse os pés nela. Você já ouviu alguém dizendo, eu coloquei o meu pé nisso agora? E o que elas querem dizer com isso é, ok, eu comecei algo, agora, se Deus não me ajudar, certamente eu vou falhar. E Deus quer que façamos isso, Ele quer que tomemos medidas de fé com base no que nós acreditamos que Ele falou conosco, sabe? Quer sintamos que Ele falou ou não. E muitas vezes nós sentimos que Deus não aparece até aquele segundo quando nós damos aquele passo, mas muitas pessoas nunca estão dispostas a dar esse passo. Elas querem sentir algo, elas querem sentir coragem, elas não querem ter medo enquanto fazem aquilo, mas não é dessa maneira que Deus trabalha. Eu posso dizer que toda vez que eu subo em um púlpito, eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, até que eu abra minha boca e veja o que sai dela. Agora, eu já tive muitas experiências com Deus e então eu sei que Ele não vai me decepcionar, mas sabe, muitas vezes não importa o quanto eu estude ou que tipo de plano eu faça, tudo é tão diferente do que eu pensei que seria. O que devemos fazer para fazer as obras de Deus? Isso é o que Deus requer de você, que você acredite. Sabe, quando a família de Lázaro estava esperando Jesus chegar, eles haviam chamado Jesus quando Lázaro ainda estava vivo e apenas doente. Mas a palavra de Deus diz que ele esperou de propósito até Lázaro morrer. Na verdade, quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E a Bíblia diz que ele amava Lázaro. Em nossa mente natural, podemos pensar, bem, que tipo de amor é esse? Sabe, você não veio me ajudar quando precisei, então, quando ele apareceu, claro
que Marta disse: se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido? E Jesus disse a ela: eu não disse a você, crê somente e você verá a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da sua excelência. Jesus, claro, não foi ameaçado pelo fato de que Lázaro estava morto, porque ele sabia que ele tinha o poder de ressurreição para ressuscitá-lo dos mortos. Mas gosto do fato de que ele disse a ela, ele disse: eu não te disse crê somente. Isso é o que a versão amplificada diz. Se você simplesmente crer. Sabe, acho que muitas vezes isso é tudo o que precisamos fazer. Precisamos somente crer, continuar acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Sabe, Ele nem sempre faz exatamente o que queremos que Ele faça, mas Ele sempre faz algo. E Ele sempre faz a coisa certa para as nossas vidas. Pode não ser o que pensávamos que Ele deveria fazer, mas podemos aprender a confiar nele mais do que confiamos em nós mesmos. Eu estava pensando nesta manhã como, às vezes, quando nós nos cumprimentamos, às vezes alguém diz: como você está indo? E eu pensei, esta é uma maneira boba de cumprimentar alguém, sabe? Precisamos preocupar mais com a pessoa do que com o que ela faz. Mas nós ficamos tão focados no fazer. Achamos que é assim que conseguimos a aprovação de Deus fazendo, e que é assim que conseguimos a aprovação das pessoas fazendo. E sim, Deus quer que nós façamos as coisas, mas primeiro Ele quer que tenhamos fé. E então teremos a fé para fazer as coisas que nós fazemos. E usando essa fé, elas serão muito mais fáceis para nós do que se tentássemos fazê-las sem a fé. E você pode dizer: bem, espere um minuto, Joyce, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho nenhuma fé. E quer saber, isso é absolutamente falso. Porque a Bíblia diz, em Romanos 12:3, que Deus ele deu a todos os homens uma medida de fé. E o que isso significa? Significa que todo mundo tem fé suficiente para fazer o que Deus lhes designar para fazer. Pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês para não pensar de si mesmos mais do que deveriam pensar. Mas pensem com julgamento sóbrio, cada um de acordo com aquela medida de fé que Deus atribuiu a ele. Sabe, nós olhamos para algumas pessoas e vemos as coisas que estão acontecendo em suas vidas. E sabe, talvez eu veja um casal e houve um acidente de carro, eles perderam 3 filhos de uma vez e eu penso, eu não sei como você faz isso, eu não sei como você vai se recuperar disso. Bem, veja, eu não tenho a graça para fazer o que eles fizeram, então, naturalmente, eu não consigo entender. Ou eu vejo uma mulher que está vivendo com o marido alcoólatra e tentando permanecer firme, orando por ele, porque ela crê que Deus quer que ela faça isso, e eu penso, não sei se conseguiria fazer isso. Mas veja, seja o que for que Deus quer que façamos, Ele dá a nós a fé e a graça para conseguir fazer aquilo. As pessoas me dizem o tempo todo: como você faz tudo isso que você faz? Bem, é porque eu tenho a graça de Deus em mim, Ele colocou a fé em mim para fazer. Eu olho para trás e eu penso, como eu fiz isso? Eu não tive formação para fazer isso, não tive ninguém para me ajudar, eu não tinha nenhum dinheiro, mas eu ainda me lembro de uma das primeiras grandes oportunidades. Eu vinha fazendo pequenos estudos bíblicos e outras coisas, mas estava crendo em Deus para conseguir fazer coisas maiores. E fui convidada para uma conferência no último segundo porque um dos palestrantes havia cancelado, o que não é tão empolgante. É empolgante ser convidada, mas não é empolgante pensar que você é a segunda opção, que você é aquela pessoa para se chamar em caso de emergência. E então, muitas pessoas que estavam naquela conferência eram conhecidas, pessoas de grandes nomes, e todas elas tinham títulos extravagantes, doutor e reverendo, profeta e profetisa, e lá estava a Joyce. Bem, havia 900 pessoas naquela conferência e pareciam 9 milhões para mim. Eu era apenas uma palestrante de workshop, eu não era uma das palestrantes principais, e assim eles pediram, na noite de abertura, para todos os palestrantes de workshop subir e apenas dar uma sinopse de cerca de 1 minuto sobre o que iriam falar no dia seguinte. Eu estava com tanto medo, tão assustada, tremendo e suando. A boca estava seca
Eu estava tão assustada que quando eu abri a boca para tentar dizer algo, só saiu um grunhido, sabe? E sabe, eu sou muito ousada, então, para eu dizer que a minha voz... Eu estava tão assustada que a voz não estava funcionando. Eu estava muito assustada. Bem, sabe, eu ainda olho para trás. Naquela noite, eu tinha uma decisão a tomar. Eu poderia correr para fora do palco em constrangimento, arrumar minhas coisas e voltar para a frente onde eu moro, que é o que o diabo queria que eu fizesse, ou eu poderia tentar mais uma vez, crendo que Deus iria aparecer. E já que eu estou aqui, é óbvio que eu tentei mais uma vez. E no dia seguinte, o meu workshop estava totalmente cheio, pessoas de pé no corredor, tentando ouvir, e assim Deus honrou aquele passo de fé que eu dei. Mas as águas não se abriram até que eu colocasse os meus pés nelas. Quando o medo vem até você, você precisa abrir a boca em voz alta e dizer: eu confio em Deus. Confio em Deus. Não importa se você tenha que dizer isso 1000 vezes por dia, diga: eu confio em Deus. E lembre-se, nós temos fé o bastante para fazer o que for preciso fazer, mas nós temos que escolher. Sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Isto significa que podemos fazer escolhas sobre o que vamos acreditar e o que vamos fazer. E se você realmente pensar sobre isso, há um monte de forças opostas no mundo, ao bem e o mal, o amor e o ódio, a depressão e a alegria, a dureza e a bondade, o barulho e o silêncio, o positivo e o negativo. E então, realmente, nós estamos constantemente tomando decisões sobre o que vamos fazer. E eu acho que a única atitude aceitável que um crente em Jesus Cristo pode ter é a mesma que o salmista Davi tinha, sabe? Eu não vou temer. E hoje eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu não vou temer. Eu não disse eu não vou sentir medo. Você sentirá medo em momentos diferentes da sua vida, eu sinto, você também, e todo mundo sente, e provavelmente isso vai durar enquanto vivermos. Mas nós não precisamos ceder a isso. Nós podemos responder a esse medo com a fé e dar um passo e seguir em frente e fazer o que cremos que Deus nos pediu para fazer. E essa é a única maneira pela qual você será bem-sucedido. Sabe, Deus planejou uma ótima vida para você, quero que saiba disso. Pense nisso. Deus é bom, Ele planejou uma grande vida para você. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. Nós lemos isso em vários lugares na Bíblia, que Deus ele quer nos abençoar e que Ele quer nos usar de forma poderosa, quer suprir todas as nossas necessidades e que Ele quer fazer grandes coisas para nós e através de nós. Ele é bom e Deus tem um bom plano para a sua vida. E eu sinto que há alguém que precisa se apegar a isso hoje. Porque agora, nesse momento, não parece que a sua vida esteja sendo muito boa ou que já tenha sido muito boa. E o inimigo está dizendo que ela nunca vai ser boa. Mas eu quero te dizer, crê somente e você vai ver a glória de Deus. Veja, crer é sua escolha. No que você acredita é sua escolha. Você pode crer nada de bom vai acontecer comigo ou pode crer algo de bom vai acontecer comigo hoje. Isto é algo que eu tento dizer todos os dias. Eu creio que algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo bom vai acontecer através de mim hoje. E permanecer na fé. Romanos 1,17 diz que na palavra de Deus há uma justiça revelada. Esta é uma posição que nós temos com Deus por sua graça e misericórdia, sabe? Porque nós cremos em Jesus. Ele nos justificou nele, mesmo que nós não façamos tudo certo. Ele nos vê como justificados com ele. Você sabia que toda vez que você vem ao Pai em nome de Jesus, o que você está dizendo é que você está apresentando ao Pai tudo aquilo que Jesus é? Graças a Deus que quando vou a Ele em oração, não estou apresentando tudo o que a Joyce é, porque estou muito longe de ser o que tenho certeza de que Deus gostaria que eu fosse, mas porque eu tenho a minha fé em Jesus, fé, porque eu tenho a minha fé em Jesus, não tenho que me aproximar do trono com medo e tremendo e pensando que Deus não quer me ouvir. Quer saber? Deus fica tão animado ouvindo a sua voz toda vez que você vem a Ele, e toda vez que você ora, Ele fica tão animado para ouvir o que você tem a dizer, e Ele quer ajudá-lo, Ele quer fazer coisas por você.
Mas você precisa crer e acreditar o tempo todo. Em Marcos 11 diz que nós podemos falar com as montanhas e elas se movem. E quando oramos, tudo que nós pedirmos, se nós crermos que já recebemos, nós receberemos. Eu amo isso. Então, há um espaço de tempo entre crer que eu recebi pela fé e verdadeiramente receber. E é durante esse tempo de teste que eu preciso manter a minha fé forte. É quando eu preciso continuar dizendo, eu estou crendo, eu acredito que Deus está trabalhando. Faça isso. Quando a sua fé parecer que está ficando fraca, diga, eu estou crendo, eu acredito que Deus está trabalhando. Algumas escrituras dizem que enquanto acreditarmos, Deus continuará trabalhando em nós. Caminhar em fé. Uma caminhada é dar muitos passos, muitas decisões. O que você fará se não confiar em Deus? Você vai ser infeliz? É hora de começar a confiar em Deus cada vez mais e mais. Não importa como se sente, diga, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu coloco a minha fé em Deus. Eu não vou temer o que o homem pode fazer contra mim. Josué, capítulo 1, são 9 versos, mas não vou ler todos eles. Aqui está dizendo, após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, discípulo de Moisés, Moisés, meu servo, está morto. Portanto, levante-se e passe por esse Jordão, você e todas essas pessoas, para a terra que eu estou dando ao povo de Israel. Ouça isso, e todos os lugares que a sola do seu pé pisar, eu darei a você, assim como prometi a Moisés, meu servo. Então Deus diz, eu já te dei tudo isso, mas você vai ter que ir lá e buscar. Eu amo isso. Há um plano tão bom para a sua vida colocado à sua frente, mas você vai ter que se livrar desse desespero, depressão e desânimo e da atitude negativa e dos pensamentos negativos, da autopiedade, da raiva de todos que já te feriram e dizer, eu vou viver a vida que Deus quer que eu viva. Ele está lá para te ajudar. Deus está em você. O Espírito Santo está em você. Ele vai te dar a força para fazer o que precisa fazer. Então ele diz, há um bom plano para você lá, você precisa ir lá e pegá-lo. E então no versículo 5, ele diz, seja forte e corajoso, para que você faça com que esse povo herde a terra. Verso 9, não foi eu quem te ordenou? Seja forte e corajoso. Não temas nem te assombres, pois o Senhor teu Deus é contigo onde quer que você vá. Ele tinha um bom plano para a vida deles. Eles só tinham que ser usados para tomar medidas de fé, ir lá e apossar. Deus disse, assim como eu fui com Moisés, serei com você. Ele não disse, vai, seja como Moisés? Às vezes acho que somos pegos na armadilha de pensar bem. Sabe, eu não sou como eles, eu não sou como aquele, não sou como aquela também. Mas você não tem que ser como outra pessoa, contanto que Deus esteja com você. Aquilo que te faltar, Deus ele vai compensar. Ele é mais do que suficiente para cada um de nós. E Ele pode nos ajudar a fazer o que for preciso fazer na vida. Você precisa perdoar alguém, mas sente como se não pudesse? Deus pode te dar a graça para fazer isso. Você quer se candidatar para um novo cargo lá no trabalho, mas está com medo de ser rejeitado? Faça com medo. Se você deixar o medo governar a sua vida, você nunca vai descobrir sobre a vida maravilhosa que Deus tem para você.
Esta mulher o tocou com sua fé. Você pode tocar em Deus com a sua fé hoje e crer que não importa que problema você tenha, Deus é grande o bastante para te tirar desta confusão e trazer restauração à sua vida. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Quanto mais você aprender sobre a palavra de Deus, mais você poderá desfrutar de cada dia da sua vida, mesmo aqueles que são duros e difíceis de suportar. Eu tenho falado sobre medo e a superação do medo com a fé e como aprender a fazer mesmo com medo. Então, caso você não tenha assistido, o que eu quero dizer quando digo para fazer tudo mesmo com medo? Bem, a palavra medo, na verdade, significa se esconder ou fugir de algo. E tem passagens na Bíblia onde diz: não temas, pois eu sou contigo. E Deus não estava dizendo às pessoas com quem estava falando para não sentir medo, sabe? Nós sempre vamos sentir medo em momentos diferentes da nossa vida, por diferentes razões e em diferentes ocasiões, mas tendo em mente que nós não temos que nos curvar a cada sentimento que nós temos, sabe? Nós podemos fazer tudo mesmo quando nós estamos com medo. Não deixe o medo controlar você e impedir você de fazer as coisas que acredita que Deus quer que você faça ou as que estão em seu coração, aquelas que você quer fazer. Agora, não podemos ser tolos. Não estou dizendo que se você tem medo de água, se você não consegue nadar, se tem medo de águas profundas, eu não estou sugerindo que você deva mergulhar no fundo de uma piscina só para fazer mesmo com medo? Eu estou falando de coisas que fazem sentido, coisas que você sabe que Deus está te pedindo para fazer, coisas que você precisa fazer. Eu não quero que ninguém se machuque, porque a Joyce disse faça com medo. Mas tem tantas coisas que as pessoas perdem, sabe? Porque, veja, quantas pessoas são convidadas para uma festa e não vão porque têm medo de não conhecer ninguém lá, ou elas têm medo de serem rejeitadas, ou que haverá alguém lá com quem tiver algum problema no passado e elas têm medo de encará-las novamente? Você talvez tenha tantas oportunidades para ter medo que você não pode sequer imaginar quantas. Mas toda vez que o medo vem bater à sua porta, você precisa responder com a fé. Mas para viver sem medo, precisamos aprender a viver também sem a dúvida. Não estou dizendo que Deus fica bravo conosco toda vez que nós duvidamos. Tomé duvidou e disse: eu não acreditarei que seja você, a menos que eu possa colocar as minhas mãos em suas chagas. Então Jesus mostrou para ele as chagas e ele as tocou. Mas então Jesus também disse: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E acho que esse é o lugar onde queremos chegar. Sabe, se você tem uma dúvida real, pode falar abertamente com Deus sobre isso, mas também fique em oração para chegar ao ponto em que você não se atormente com essas dúvidas. Temos que duvidar das nossas dúvidas, porque toda vez que a dúvida vem, significa que o inimigo está tentando roubar algo de nós. Eu gosto de dizer que a dúvida é como o medo bebê. Ela não é um medo adulto e atormentador, mas ela é o começo. E assim, se pudermos pegá-la no início, então teremos uma chance maior de realmente superá-la. Abraão tinha fé no impossível. Deus diz que lhe daria o seu próprio filho, mas ele e Sara já haviam passado da idade de gerar filhos. E durante o tempo que ele esperou, sim, ele esperou. Durante o tempo em que esperou em Deus para trazer essa promessa a cumprir em sua vida, vamos ler o que a Bíblia diz sobre ele. Romanos 4, do 18 ao 21. Na esperança, Abraão creu contra a esperança que ele seria pai de muitas nações. Algumas traduções dizem, com todas as razões para a esperança ter ido embora, ele esperou pela fé. Em outras palavras, ele não tinha nenhuma razão natural para esperar. Não havia nada para que ele pudesse olhar e dizer: há esperança nisso. Ele poderia olhar para Sara, com um corpo quase morto e estéril, e pensar: eu não tenho nenhuma esperança nisso. Ele podia olhar para si mesmo, que já tinha 100 anos de idade, e pensar: bem, eu não tenho nenhuma esperança nisso. Não podemos encontrar a nossa esperança nas coisas aqui desta terra, precisamos encontrar nossa esperança em Deus.
E eu realmente acho que é hora de voltarmos a acreditar que todas as coisas são possíveis com Deus. E às vezes, não acho que seja porque duvidamos que Deus possa fazer algo, mas duvidamos que Ele faria aquilo por nós. Temos dúvidas sobre nós mesmos e falaremos disso depois, com todas as razões para a esperança ter ido embora. Ele esperou pela fé que se tornaria pai de muitas nações como lhe havia sido prometido. Agora ouça isso. Ele não enfraqueceu na fé quando considerou seu corpo que era tão bom quanto morto, já que ele tinha cerca de 100 anos, ou quando ele considerava a esterilidade do útero de Sara. Então, ele não se escondeu de suas circunstâncias, ele olhou para suas circunstâncias, mas disse: Deus é maior. E acho que é isso que Deus quer que você faça. Não tenha medo das suas circunstâncias. Olhe para elas, olhe na cara delas e diga: eu vejo isso, eu vejo aquilo, aquilo outro, sabe? Mas nada disso é maior do que o meu Deus. Com Deus todas as coisas são possíveis. Nenhuma incredulidade. Em algumas traduções, nenhuma dúvida ou incredulidade o fez vacilar sobre a promessa de Deus. Agora ouça, mas ele se fortaleceu na fé, enquanto louvava e dava glória a Deus. Ele se fortaleceu na fé, a fé dele ficou mais forte, enquanto ele continuava a louvar a Deus e a agradecê-lo com a antecedência pelo que ele iria fazer. Sabe, quando você pede a Deus para fazer algo que parece ser impossível em sua vida, uma das coisas a se fazer, toda vez que a dúvida vem até você, é apenas abrir a boca e dizer: eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida e que a minha vitória vai chegar na hora certa. Em 1 João 5,4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé traz vitória à sua vida. Bem, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se vê. Agora, vamos pensar nisso. O que é isso? É a certeza substancial das coisas que você espera, mas não vê ainda. A evidência das coisas que você não vê. Agora, vamos pensar no exemplo. Meu marido e eu temos uma casa aqui na cidade. Você poderia dizer: como eu sei que você tem uma casa, eu não posso ver sua casa? E eu não posso trazer minha casa aqui para o estúdio e dizer: veja, aqui está a minha casa. Mas eu poderia trazer o documento da minha casa, eu poderia te mostrar a escritura dela, então você diria: sim, eu acredito que você tem uma casa. Bem, a Bíblia diz que a fé é a escritura das coisas, as quais nós esperamos, mas que nós ainda não vemos. Mas o medo é, na verdade, crer no negativo. O medo é a evidência de coisas que não esperamos e a certeza das que não queremos ver acontecer. Eu acredito que a fé tem poder criativo, mas acho que o medo também tem poder criativo. E não estou dizendo que toda vez que você teme algo, faça com que aquilo aconteça, mas acho que se você ficar com medo por tempo suficiente sobre algo, isto pode afetar as suas circunstâncias. Foi Jó quem disse: aquilo que eu mais temia, isto me sobreveio. Nós podemos fazer guerra com as nossas palavras quando a fé chega. Veja o que diz sobre Abraão. Nenhuma incredulidade o fez vacilar em relação à promessa de Deus, mas ele se fortaleceu a dar louvor e glória a Deus, plenamente convicto de que Deus era capaz de cumprir o que ele prometeu. E acho que é aí que precisamos traçar uma linha hoje. Você está plenamente convicto de que Deus ama você? Convicto de que Deus ele sempre vai fazer o melhor por você? Você acredita que todas as coisas são possíveis com Deus? Veja, aprendi a confiar em Deus ao ponto de que se eu pedir algo a Ele e Ele não me der, então eu sei que a minha oração não estava certa. Não é que Deus não esteja certo. O que eu pedi não era o melhor que Deus queria me dar, sabe? Então, Ele não está me dando o que eu pedi porque aquilo não seria o melhor para mim. Muitas vezes pedimos coisas que pensamos que são certas, mas isso pode não ser algo com que você esteja pronto para lidar ainda? Ou Deus tem algo melhor em mente para você e você ainda não sabe como pedir por isso? Acho que Deus tem tantas coisas boas para nós e simplesmente não temos coragem, não temos fé para pedir a Deus.
fazê-las. Por quê? Porque duvidamos de nós mesmos, duvidamos de que Deus faria isso por nós. Mas você tem que lembrar que você não é surpresa para Deus. Ele sabia tudo sobre você antes mesmo de você nascer. Todos os seus dias foram escritos em seu livro antes que ele te formasse no ventre de sua mãe. Ele já sabia de todos os erros que você cometeu e todos que você vai cometer. Enquanto você acreditar nele, enquanto você andar na fé e confiar que Jesus morreu pelos seus pecados e admite você se arrepende deles e quer viver uma vida santa, seus pecados são perdoados e removidos para tão longe quanto o leste está do oeste. Deus não está bravo com você e Ele quer ajudar você. No livro de Tiago diz que se não sabemos o que fazer, nós podemos ir a Deus, que a todos dá sabedoria. Ele nos ajudará sem nos censurar por nossas falhas. Isso significa que eu posso ter feito algumas coisas tolas e ter me metido em problemas. Mas se eu reconheço o que eu fiz e eu vou a Deus e eu digo, eu sei que eu abri a porta para os problemas, fazendo isso, aquilo outro, e Deus, eu sinto muito, eu peço que me perdoe. Eu preciso que você me ajude, me mostre o que posso fazer para sair dessa bagunça, ou se não há nada que eu possa fazer, então faça isso por mim. E ele não vai dizer, bem, sabe, você fez isso e aquilo. Aqui diz que ele nos dá sem nos censurar por nossas falhas. Sabe, as pessoas no mundo podem encontrar muitas falhas em você, mas Deus, ele não se lembra dos seus erros. Ele é misericordioso conosco. E aqui diz que Abraão creu contra a esperança. Ele não enfraqueceu na fé, mas se fortaleceu enquanto dava louvores e glórias a Deus. Agora, eu quero compartilhar uma história com você em Marcos 5, onde Jesus ele realmente ignorou a voz da dúvida e incredulidade. Sabe, acho que temos que aprender a reconhecer quando Deus está falando conosco e quando o inimigo está falando, sabe? E se for o inimigo, temos que dizer, eu sei que você é um mentiroso, eu vou te ignorar, eu não vou te dar atenção. Marcos 5:22, eu quero que você tente se inserir nesta história. Às vezes, apenas lemos essas coisas, mas nós não pensamos sobre elas. Enquanto eu ler isso, eu quero que você finja que está aqui e que está vendo tudo isso, sabe? Um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, vendo Jesus, caiu aos seus pés e implorou sinceramente, dizendo, minha filhinha está a ponto de morrer. Venha e coloque suas mãos sobre ela para que ela possa ficar bem e viver. Imagine a intensidade da oração desse homem. Minha filhinha está quase morta, mas eu creio em você. Você viria e colocaria as mãos sobre ela para que ela fique curada? Bem, Jesus estava cheio de compaixão e então ele foi com ele. Mas havia uma grande multidão que seguia Jesus, porque as multidões seguiam a Jesus por onde quer que ele fosse. E naquela multidão havia uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E ela tinha ido a todos os médicos, ninguém conseguiu fazê-la melhorar. Então isto custou todo o dinheiro que ela tinha. Mas ela tinha ouvido falar de Jesus. E a amplificada diz que ela ficava dizendo para si mesma, se eu tocar na barra de suas roupas, eu sei que eu vou ser curada. Eu amo isso. Se você vai falar consigo mesmo, fale alguma coisa positiva, sabe? Eu creio que se eu apenas chegar em Jesus e tocá-lo, eu vou ser curado. E então, Jesus estava a caminho para curar a filha daquele homem, que estava quase morta, e agora ele para ajudar outra pessoa. Pense em como isso faria você se sentir. Pense se fosse você o Jairo. Que tipo de dúvida, que tipo de medo teria atacado a sua mente naquele momento? Quando ela tocou Jesus, imediatamente o fluxo de sangue secou e ela sentiu em seu corpo que ela estava curada de sua doença. E Jesus sentiu o poder saindo dele. Este poder de Deus é algo real. É uma coisa tangível. Você sabe quando o poder de Deus está trabalhando em sua vida. E Jesus se virou para a multidão e disse, quem me tocou? E os discípulos pensaram que aquela era uma pergunta tola, uma multidão enorme aqui. O que você quer dizer com quem me tocou? Tem um montão de gente aqui. Mas sabe, aquela mulher, ela o tocou com sua fé. Você pode tocar em Deus com sua fé hoje.
E crer que não importa o problema que você tenha, Deus é grande o bastante para te tirar dessa confusão e trazer restauração à sua vida. Mas a mulher, sabendo o que aconteceu com ela, veio com medo e tremores e caiu diante dele e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: Filha, a sua fé te curou, agora vá em paz. A fé faz coisas. A fé traz libertação. A fé traz mudança. A fé traz cura. A fé traz o trabalho que você precisa quando não há emprego disponível, sabe? Enquanto ele ainda falava, alguém veio da casa de Jairo e disse: A sua filha está morta, você já não precisa mais incomodar o mestre. Ah, meu Deus! Como ele se sentiu? Jesus, por que você teve que parar por ela agora? Eu te contei a minha situação desesperadora. Não estou dizendo que foi o que ele disse, mas ele deve ter tido vontade de dizer. Mas agora ouça isso. No versículo 36. Marcos 5:36. Mas ouvindo, diz a Bíblia amplificada, mas ignorando o que eles disseram, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, somente creia. Uau, ele está dizendo: apenas fique totalmente focado em Jesus. Acho que é Hebreus 12 que diz: desviando o olhar de tudo que te distrai, focando em Jesus, o qual é o autor e o consumador da sua fé. Deus, ele não começa a te dar fé por algo para te deixar destituído e sem resposta. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Mas às vezes você precisa continuar crendo quando parece que nada vai funcionar e que você nunca vai receber aquilo que pediu a Deus. E eu sinto no meu coração hoje que há pessoas que desistiram dos seus sonhos, pessoas para as quais o inimigo simplesmente falou: esqueça, isso nunca vai acontecer. Esqueça isso. Você está cheio de ideias brilhantes, mas nada disso é o que Deus falou com você. Ouça, desligue sua cabeça e volte e veja o que está no seu coração. Se você se perdeu e cometeu um erro, então admita e confesse. Mas se você disser não, eu acredito que é isso o que Deus quer fazer, eu acredito que isso é algo que Deus falou comigo, então você precisa agitar a sua fé hoje. Avive aquela chama que uma vez queimou no seu interior e então volte a dizer: eu creio em Deus e não importa quanto tempo leve, eu não vou desistir de Deus, porque eu recebi a palavra dele sobre isso e ele é fiel. Então, ele não permitiu que ninguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João. E por que isso? Porque Jesus ia ressuscitar aquela garota dos mortos e ele não queria um monte de dúvida e incredulidade. Ele queria fé à sua volta. E quer saber, quando você está em uma situação desesperadora e parece que nada vai funcionar, você não precisa de pessoas ao seu redor que são negativas, sempre dizendo que nada vai funcionar. Você precisa estar cercado de pessoas positivas, pessoas de fé, pessoas que vão te encorajar e acreditar em Deus com você. Eu conheço algumas pessoas, quando eu preciso de alguém para orar, sei para quem ligar, porque elas não vão dizer: claro, eu vou orar por você. Sabe, elas vão orar mesmo. Elas vão realmente orar. E eu tenho confiança de que Deus vai ouvi-las. Eles foram até a casa do chefe e houve uma grande comoção, pessoas chorando e lamentando muito alto. E quando entrou com eles, ele disse: por que estão fazendo tal comoção? A criança não está morta, ela apenas dorme. E eles riram dele. Mas veja o que ele fez. Ele colocou todos para fora. Mais uma vez se livrou da dúvida e incredulidade. Ele colocou todos para fora e levou o pai e a mãe da criança e aqueles que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e foram para onde a criança estava e, claro, ele a ressuscitou. Ela se levantou, totalmente curada. Quer saber? Alguns de vocês poderiam mudar suas vidas se simplesmente se afastassem de algumas das pessoas negativas.
negativas, duvidosas, com quem vocês andam o tempo todo. Sabe, eu não suporto a negatividade. Isso é interessante porque, em certo momento da minha vida, eu era uma pessoa muito negativa. Eu sempre digo, se eu tivesse 2 pensamentos positivos ao mesmo tempo, meu cérebro tinha cãibra. Eu havia crescido ao redor de um pai negativo e ele não confiava, nem gostava de ninguém. Tudo tinha um motivo oculto, sabe? E eu cresci sendo ensinada a ser sempre negativa. E era como se eu fosse uma tola se eu fosse positiva. Então, levou um tempo para Deus me mudar, sabe? Dave e eu estávamos casados há pouco tempo e ele me disse: "Por que você é sempre tão negativa?" Eu disse: "Bem, se você não espera que nada de bom aconteça, então você não vai ficar desapontado se nada acontecer, sabe?" Eu tinha tantas decepções na minha vida que eu achava que estava me protegendo, crendo apenas em pensamentos ruins, em coisas ruins. Na verdade, eu tinha o que a Bíblia chama em Provérbios 15:15 de pressentimentos malignos. Havia sempre esse sentimento ao meu redor, como se eu estivesse esperando o martelo cair, por assim dizer, sabe? Você tem que ter cuidado ao se permitir entrar nessa situação. E então, se você está tendo problemas agora, não deixe que seus amigos sejam pessoas que não querem fazer nada além de falar do seu problema e, além disso, só falam coisas negativas a respeito. Cerque-se de pessoas que vão te trazer alegria, que vão fazer você rir, pessoas que vão te encorajar e dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. A palavra dúvida, se buscarmos a definição, significa não haver caminho, ficar sem recursos, ser envergonhado, estar em dúvida, perplexo, com prejuízo. A dúvida também pode significar estar de 2 maneiras, implicando incerteza sobre qual caminho seguir. Dizem que os crentes com pouca fé ficam em cima do muro. Pense nesta frase: está tudo em cima do muro. Bem, sabe, Deus quer que nós saibamos que Ele é bom e que Ele quer nos ajudar. Como eu disse no capítulo 1 de Tiago, versículos 5-8, se algum de vocês não tem sabedoria, peça a Deus que a dá generosamente a todos, sem censura, e será dada a vocês. Mas peça-a com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é como uma onda no mar lançada, impulsionada pelo vento. Pois esta pessoa não deve sequer supor que ela irá receber qualquer coisa que peça ao Senhor. Então eu quero te dizer agora, defina a sua mente no que você acredita e sustente isso. Eu vou falar de novo. Defina a sua mente no que você acredita e sustente isso. E não pense nem por um minuto que você não será testado, porque você vai. Pode ter que esperar, pode parecer que nada vai funcionar, mas é aí que você vai combater o bom combate da fé. E você continua dizendo: eu não vou temer, porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. E eu sei que Deus me ama e tem um bom plano para a minha vida. Então, agora eu disse anteriormente, eu acho que muitas vezes duvidamos de nós mesmos mais do que de Deus. Então, agora vamos falar sobre isso um pouco antes do nosso tempo acabar. Você julga cada passo, cada movimento que você faz? Seus pensamentos são: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter comprado isso, eu não deveria ter ido lá, eu não deveria ter comido isso. Eu não oro bastante, eu não li o capítulo certo da Bíblia, eu não confessei a palavra o suficiente hoje. Eu li a Bíblia, mas não entendi nada. Eu esqueci de abraçar os meus filhos nesta manhã. Eu falo demais. Eu deveria ser mais calada. Eu deveria ser um pai melhor. Deveria ser uma mãe melhor. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. O diabo sempre quer te dizer o que você não é. Mas o que quer que você não seja, Jesus vai compensar isso e vai te fazer mais do que suficiente se você colocar a sua fé nele. E não saia por aí dizendo: eu não deveria ter feito isso. Sabe quantas vezes na minha vida eu acordava cedo de manhã para passar tempo com Deus e eu orava e eu estudava a Bíblia. E sabe, toda vez que eu terminava, o diabo me fazia sentir como se eu tivesse orado errado. Eu não oro na postura certa, não orei na posição certa, eu não orei o bastante, Deus não me ouviu. E eu tive que aprender a parar de acreditar nessas mentiras e parar de duvidar de mim mesma. E quer saber, esta talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir por um longo tempo. Pare de duvidar de si mesmo. Quer saber? Deus acredita em você.
Mas não adianta nada se você não acreditar em você também. Eu não estou dizendo para ter uma atitude arrogante, orgulhosa, assim, graças a Deus, eu sou tudo isso e tudo mais. Mas o que estou dizendo é para se levantar todos os dias com a intenção de fazer o seu melhor para Deus, sabendo com antecedência que você não vai atingir a marca de 100% de perfeição, mas crendo que Deus é mais do que suficiente para cobrir seus pecados e cuidar deles. Deus não quer que você viva no tormento da autodúvida. Creia que você pode ouvir de Deus, creia que Deus te ama, creia que Ele tem um bom plano para a sua vida, creia que não há erro que você possa cometer que seja grande demais para Deus não transformá-lo e fazer disso um milagre em sua vida. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao nhiêu tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi
xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà thế này cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng, giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để đầu này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình yên lại cho anh những quên ô mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my head. I feel calm